Renda extra ou renda inteligente? A diferença que muda tudo. O mito da renda extra. Quando alguém fala em renda extra, a primeira imagem que surge na mente da maioria é a de um esforço a mais. Trabalhar depois do expediente, dirigir para um aplicativo nas horas vagas, vender produtos no fim de semana, fazer bicos de madrugada. A ideia é simples. Se o salário não dá conta, a solução é acrescentar um trabalho paralelo. Essa lógica parece natural, mas no fundo ela esconde uma armadilha silenciosa. Porque o que chamam de renda extra muitas vezes não passa de desgaste extra. Pense em quantas pessoas você conhece que vivem nessa corrida. Elas passam o dia inteiro em um emprego que já consome suas forças. E quando a noite chega, ainda precisam se reinventar como motoristas, vendedores, entregadores. É admirável, é honesto, é digno. Mas é também exaustivo. O corpo paga o preço, a mente não descansa, a família sente a ausência. A vida se transforma em uma sequência de horas vendidas. E mesmo assim, no fim do mês, a sensação é de que continua faltando. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanto você coloque, nunca será suficiente. Esse é o mito da renda extra. Ela é vendida como solução, mas muitas vezes é apenas paliativo. Resolve hoje, mas repete o problema amanhã. Gera alívio imediato, mas nunca constrói base sólida, porque a lógica continua sendo a mesma: trocar tempo por dinheiro. E tempo, por mais que tentem lhe convencer do contrário, é um recurso finito. Você pode trabalhar mais um pouco, pode sacrificar mais um pouco, mas chega uma hora em que não há mais de onde tirar. É nesse ponto que surge a provocação. Será que o que você realmente precisa é de mais renda extra ou de renda inteligente? Porque a diferença entre uma e outra é gigantesca. E entender essa diferença pode ser a virada de chave que mudará sua vida. A renda inteligente não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar certo. Não é sobre repetir esforço todos os dias, é sobre criar mecanismos que continuam funcionando. Não é sobre viver de bicos, é sobre construir patrimônio. A renda inteligente pergunta: como transformar o inevitável em oportunidade? Como usar o que já acontece todos os meses a seu favor? Como plantar algo que continua dando frutos sem depender da sua presença constante? E aqui está o detalhe mais curioso. A maioria já participa desse modelo, mas do lado errado. Todo mês você paga energia, paga internet, paga celular. Você não escapa disso. E toda vez que paga, está alimentando a renda recorrente de grandes empresas. Elas descobriram o segredo da renda inteligente antes de você. Criaram um sistema em que milhões de pessoas pagam todos os meses, garantindo um fluxo previsível e sólido. Enquanto você chama isso de despesa, elas chamam de ativo. Enquanto você sente o peso, elas colhem o dividendo. Então, a verdadeira pergunta não é se você precisa de renda extra. A verdadeira pergunta é: quando você vai atravessar a linha que separa quem só paga de quem também recebe? Quando você vai parar de acreditar que o máximo que pode fazer é se desgastar ainda mais e começar a construir uma renda que se repete mês após mês, porque é baseada no que nunca vai acabar? É aqui que começa a diferença entre renda extra e renda inteligente. Uma cansa, a outra constrói. Uma resolve hoje e repete o problema amanhã. A outra exige paciência, mas gera liberdade. Uma faz você trocar horas por dinheiro, a outra faz o dinheiro trabalhar por você. Na próxima parte, vamos mergulhar nos prós e contras da renda inteligente e entender por que tão pouca gente ainda enxerga esse caminho, mesmo quando ele está diante dos olhos de todos. Os prós e contras da renda inteligente. Quando alguém ouve a expressão renda inteligente, a primeira reação costuma ser desconfiança. Parece abstrato demais, quase ilusório. Estamos acostumados a acreditar que dinheiro só vem com suor, que sem esforço não há ganho,
que a única forma de prosperar é sacrificar tempo e energia. Essa crença é tão enraizada que qualquer alternativa soa estranha. Mas a renda inteligente não é fantasia, é apenas um reposicionamento. Ela parte de um princípio simples. Se você vai gastar de qualquer forma, se o consumo é inevitável, por que não se colocar do lado de quem recebe e não apenas do lado de quem paga? Esse é o primeiro grande pró da renda inteligente. Ela se baseia no inevitável: energia elétrica, internet, telecomunicação. Esses não são luxos, são necessidades. Ninguém vive sem eles. Você pode até mudar de fornecedor, pode negociar preços, mas não pode simplesmente deixar de pagar. Esse consumo constante cria um fluxo sólido, previsível, praticamente inquebrável. Enquanto a maioria das rendas extras depende de incertezas, vender, dirigir, encontrar clientes, a renda inteligente se ancora no que já está garantido. É como escolher plantar em solo fértil, em vez de tentar forçar sementes em terra seca. O segundo pró é a recorrência. Pense em como é desgastante recomeçar todo mês do zero. Se você vende produtos, precisa conquistar novos clientes a cada ciclo. Se trabalha como freelancer, precisa caçar novos contratos. Se dirige para aplicativos, precisa contar com a sorte da demanda. Já a renda inteligente funciona de forma diferente. Cada cliente conectado permanece como ativo que gera mês após mês. Você não recomeça do zero, você acumula. Essa diferença é gigantesca porque transforma sua energia inicial em frutos que continuam. É como plantar uma árvore. No começo exige esforço, mas depois ela dá frutos sozinha ano após ano. O terceiro pró é a previsibilidade. Quem vive de renda extra tradicional sabe como é incerto. Um mês bom pode ser seguido de um mês ruim. Essa instabilidade gera ansiedade, porque você nunca sabe se vai conseguir cobrir suas despesas. A renda inteligente quebra esse ciclo, porque se baseia em contratos e serviços contínuos. Se alguém já paga por energia e telecomunicação há anos, por que deixaria de pagar agora? Essa previsibilidade dá a chance de planejar o futuro com mais clareza, de respirar com mais tranquilidade, de viver com menos medo. O quarto pró é a escalabilidade. Em modelos comuns de renda extra, você está limitado ao seu tempo, a apenas 24 horas no dia. Mas na renda inteligente, cada cliente é uma semente que multiplica seus resultados. Um cliente pode parecer pouco, mas 10 clientes começam a formar base. 100 clientes podem transformar sua vida. E o esforço de manter esses clientes não cresce na mesma proporção que os ganhos. É como uma bola de neve que no início exige empurrão, mas depois rola sozinha, ganhando força. O quinto pró é a construção de patrimônio. A maioria das rendas extras cobre apenas o buraco do mês. Você trabalha hoje, paga hoje e amanhã o problema volta. Já a renda inteligente constrói algo que permanece. Você deixa de correr atrás apenas do presente e começa a erguer um futuro. Cada cliente conectado não é apenas uma solução para hoje, é um tijolo no edifício da sua liberdade. Mas como todo caminho real, também existem os contras. O primeiro é o desafio da mentalidade. Crescemos ouvindo que dinheiro vem apenas com esforço físico constante. Aceitar que você pode construir renda recorrente sem estar presente o tempo todo é quase um choque cultural. Muitas pessoas rejeitam a ideia porque não conseguem acreditar. Essa resistência não é lógica, é emocional. É mais confortável repetir a corrida desgastante do que abrir espaço para algo novo. O segundo contra é a necessidade de dedicação inicial. A renda inteligente não cai do céu. É preciso plantar, aprender, se dedicar, conquistar clientes, mostrar valor. Muitos desistem porque entram com expectativa de retorno imediato. Confundem renda recorrente com renda automática. Esquecem que antes da colheita vem o plantio e antes do fruto vem a paciência. Esse contra não é do modelo, mas da impaciência humana.
O terceiro contra é o tempo de maturação. Os primeiros meses podem parecer lentos. Você conecta clientes, mas a renda ainda é pequena. É fácil desanimar. Mas a lógica da renda recorrente é progressiva. Ela cresce aos poucos, depois ganha velocidade. Esse tempo exige visão de longo prazo. Quem busca atalhos imediatos pode se frustrar. O quarto contra é o peso da desconfiança social. Vivemos em um mundo marcado por golpes e promessas vazias. Muitas pessoas já se decepcionaram com modelos que pareciam revolucionários e se mostraram frágeis. Isso cria uma barreira de desconfiança enorme. Mesmo quando a proposta é clara, transparente e legítima, sempre haverá quem diga: isso não funciona, isso não é para mim. Esse contra não destrói o modelo, mas dificulta sua expansão inicial. O quinto contra é a disciplina. A renda inteligente exige consistência. Você não pode plantar hoje e abandonar amanhã. Precisa cuidar da base, acompanhar os clientes, se manter atualizado. Não é trabalho pesado como na renda extra comum, mas exige responsabilidade. Sem disciplina, mesmo a melhor oportunidade se dissolve. Quando colocamos os prós e contras lado a lado, a balança fica clara. Os prós são poderosos: inevitabilidade, recorrência, previsibilidade, escalabilidade, patrimônio. Os contras são desafiadores: mentalidade, dedicação inicial, tempo de maturação, desconfiança, disciplina. O que muda tudo é a forma como você enxerga esses pontos. Para quem busca atalhos, os contras pesam mais. Para quem busca liberdade real, os prós se tornam irresistíveis. E aqui está a reflexão final desta parte. Não existe modelo sem desafio, mas existe modelo que, mesmo com desafios, constrói liberdade. E existe modelo que, mesmo sem desafios, só mantém a prisão. A renda extra comum parece fácil, mas escraviza. A renda inteligente parece desafiadora, mas liberta. Na próxima parte, vamos fechar o roteiro respondendo à pergunta central: como essa diferença pode mudar tudo na sua vida? E mais, o que significa de fato escolher renda inteligente em vez de apenas correr atrás de renda extra? A escolha que define o seu futuro. Imagine-se sentado em uma sala silenciosa. Sobre a mesa, duas chaves. A primeira é pequena, de ferro enferrujado, difícil de girar, pesada de carregar. Ela abre uma porta estreita que dá para um corredor interminável. Esse corredor representa o que você já conhece: acordar cedo, correr para o trabalho, pagar contas, reclamar do salário, buscar renda extra em cada espaço vazio da sua vida. É um corredor que não leva a lugar nenhum, porque no fim dele existe apenas outra porta idêntica que abre para o mesmo ciclo repetido. Você anda, mas sempre volta para o mesmo ponto. Essa é a chave da renda extra comum, aquela que te promete alívio, mas nunca te dá saída. A segunda chave é diferente. Brilha em dourado, leve, quase simbólica. Ela abre uma porta maior, que dá acesso a um campo aberto. Nesse campo, não há apenas corredores, mas caminhos que se bifurcam, árvores que crescem, horizontes que se expandem. Essa é a chave da renda inteligente, aquela que não se limita a resolver o hoje, mas constrói o amanhã. No início, o campo pode parecer vazio, porque exige que você plante. Mas, conforme você planta, árvores surgem, frutos aparecem, sombra se forma. E quanto mais você cuida, mais esse campo se transforma em floresta que pode alimentar você e sua família por toda a vida. Essa metáfora mostra a diferença central. A renda extra comum é sobrevivência. A renda inteligente é construção. Uma cansa, a outra liberta. Uma resolve hoje, a outra prepara o futuro. Uma exige mais esforço a cada mês, a outra multiplica resultados com o tempo.
Mas aqui está a provocação. Qual chave você tem usado até hoje? Quantos anos da sua vida foram gastos girando a chave enferrujada do corredor sem saída? Quantas noites de trabalho extra você acumulou apenas para pagar contas que voltaram no mês seguinte? Quantas vezes acreditou que estava avançando, quando na verdade só estava repetindo o mesmo ciclo? E mais, até quando você pretende continuar assim? A renda inteligente não é utopia. Ela já existe. Você já a vê funcionando todos os meses, só que não do lado que beneficia você. Cada vez que paga sua energia, cada vez que renova seu plano de internet, cada vez que quita seu celular, está alimentando a renda recorrente de alguém. Essas empresas entenderam o segredo antes de você. Criaram um sistema onde o consumo inevitável se transforma em ativo permanente. Elas não precisam caçar clientes todo mês, porque já plantaram sua base. E você, sem perceber, se tornou o combustível dessa máquina. A pergunta não é se o modelo existe. A pergunta é: até quando você vai aceitar ser apenas consumidor? Até quando vai se contentar em enriquecer estruturas que nunca devolvem nada a você? Até quando vai ignorar a chance de reposicionar-se no fluxo? É aqui que a escolha ganha peso. Você pode continuar chamando de renda extra o desgaste que faz nas horas vagas. Pode continuar acreditando que esse é o único jeito de viver. Pode continuar repetindo a lógica de sempre. Mas saiba, isso não muda nada. É como correr em uma esteira. Você se cansa, mas continua no mesmo lugar. A pergunta não é se o modelo existe. A pergunta é: até quando você vai aceitar ser apenas consumidor? Até quando vai se contentar em enriquecer estruturas que nunca devolvem nada a você? Até quando vai ignorar a chance de reposicionar-se no fluxo? É aqui que a escolha ganha peso. Você pode continuar chamando de renda extra o desgaste que faz nas horas vagas. Pode continuar acreditando que esse é o único jeito de viver. Pode continuar repetindo a lógica de sempre. Mas saiba, isso não muda nada. É como correr em uma esteira. Você se cansa, mas continua no mesmo lugar. Ou você pode escolher atravessar para a renda inteligente. E isso não significa que será fácil, nem rápido, nem mágico. Significa que você aceita plantar agora para colher depois. Significa que você entende que liberdade não nasce do imediatismo, mas da paciência. Significa que você assume responsabilidade pela sua vida, em vez de culpar o sistema. Significa que, pela primeira vez, você decide usar a chave dourada. E quando você faz isso, algo dentro de você muda. Você deixa de enxergar contas como prisão e passa a enxergá-las como possibilidade. Você deixa de correr atrás do dinheiro e começa a construir mecanismos que trazem o dinheiro até você. Você deixa de viver no piloto automático e começa a escrever sua própria história. Essa mudança não é apenas financeira, é existencial. É a diferença entre sobreviver e viver. Então, qual escolha você vai fazer? Vai continuar no corredor sem saída, repetindo o ciclo, acreditando que está ganhando renda extra, enquanto só acumula desgaste? Ou vai atravessar a porta aberta, plantar sua floresta e construir a base que pode sustentar sua liberdade? Essa é a diferença que muda tudo. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre vida. Não é apenas sobre contas, é sobre destino. Não é apenas sobre trabalho, é sobre legado. O mundo já decidiu por você durante tempo demais. Agora é a sua vez. A chave está na sua mão. Não confunda renda extra com renda inteligente. Renda extra cansa. Renda inteligente constrói. Se você está pronto para atravessar a porta e plantar sua floresta, o momento é agora.